Bom, então nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. E nós queremos encontrar no item A a projeção ortogonal do vetor BA sobre BC. Então, vamos iniciar fazendo uma representação geométrica. Como nossas coordenadas são valores maiores, nós colocamos a escala do plano cartesiano de 2 em 2. Então, ó, 2, 4, 6, tanto no eixo X como no eixo Y. Lembrando que a gente pode ter escalas diferentes no eixo X e no eixo Y. Então, nós colocamos aqui o ponto A na coordenada menos 2, 2, o ponto B nas coordenadas 4, 8 e o ponto C na coordenada 10, 6, certo? E nós queremos a projeção do vetor BA sobre o vetor BC. Vamos representar aqui o vetor BA. Então, olha só, o vetor BA tem origem em B, extremidade em A. Então, está aqui o vetor BA. O vetor BC tem origem em B, extremidade em C. Está aqui o vetor. Para a gente utilizar a equação da projeção ortogonal, nós vamos precisar das coordenadas desses vetores. Então, nós vamos iniciar nosso exercício encontrando essas coordenadas. Então, nós vamos aqui definir cada um desses vetores. Então, olha só, na letra A, nós vamos encontrar inicialmente o vetor BA. Vetor BA dado pelas coordenadas A menos B. Sempre você vai fazer ponto final menos ponto inicial, certo? Então, ó, A menos B é igual, vamos lá, olha só, menos 2, menos 4, menos 6, 2, menos 8, dá menos 6, ok? E o vetor BC. Vetor BC, que você vai usar a mesma definição, ponto final menos ponto inicial. E nós teremos, vamos lá, C. C é menos 10, menos 4 vai dar 6 positivo. E 6 menos 8 vai dar 2 negativo. Certo? Vamos conferir? 10 menos 4, 6. 6 menos 8, menos 2. Pronto. Temos aqui esses dois vetores. Olha, vamos fazer a complementação dessa figura geométrica. Vamos esboçar essas coordenadas aqui, esboçar os vetores. Então, olha só. Menos 6 no eixo X. Então, eu tenho aqui, vou completar aqui nosso gráfico, menos 6 e menos 6 no eixo Y. Então, aqui nós temos menos 2, menos 4, menos 6. Então, vamos lá. Olha, a extremidade do vetor está aqui. Então, menos 6 dá origem a esse vetor. Este vetor, que é o vetor BA, é uma cópia desse que está aqui em cima, com origem em B e extremidade em A. Aqui ele tem origem no ponto O e extremidade nesse ponto aqui, que tem as coordenadas menos 6, menos 6, certo? Toda vez que a gente encontrar as coordenadas de vetor definido por dois pontos, as coordenadas que nós vamos encontrar se referem a um vetor que parte da origem, certo? Agora vamos fazer o outro vetor. Note que tem a mesma direção,
a mesma norma e mesmo sentido. Agora vamos encontrar o vetor BC partindo da origem. Número 6 positivo, número 2 negativo. Então, ó, nesse pontinho aqui é a extremidade do vetor. Então, ele parte da origem com a extremidade aqui. Então, é este vetor, olha só. Apagando um pouquinho aqui. Então, esse vetor tem a mesma direção, mesmo sentido e mesma norma que o vetor BC. Nós vamos projetar, vamos chamar BA, vamos colocar um nome menor. Eu vou colocar aqui U e V, tá? Vou chamar esse vetor aqui. Nós vamos denotar BA por U e BC por V. Então, ó, BC é V. Então, esse aqui é o nosso vetor V, este aqui é o vetor U. Nós vamos projetar U em V. Projetar U em V ortogonalmente. Pode acontecer do vetor que iremos encontrar ter um comprimento maior que U. Então, o vetor maior que V. Então, o vetor V ele serve para dar direção. Vou passar um traço aqui bem de leve, ó, para mostrar para vocês que o vetor que nós vamos encontrar aqui projetando ortogonalmente, ele vai estar sobre essa linha. Ele pode ser menor que V ou maior que V, tá? Então, o V ele serve para dar a direção. O cálculo que vai nos dizer como é esse vetor, certo? Então, precisamos da fórmula, que é uma equação que foi deduzida lá na seção 1.16, que vocês podem olhar lá no livro, que ela diz o seguinte, ó, a projeção de U em V é igual. Vocês já podem concordar comigo aqui que a projeção de U em V é um múltiplo do vetor V, já que nós vamos... Aqui nós podemos fazer uma figura um pouco grosseira. Olha só, notem, ó, se você tentar fazer a figura no mesmo sentido que V, você não tem ângulo reto. E você precisa, a projeção, ela precisa ser feita em ângulo reto. Então, eu vou modificando aqui a régua até eu encontrar, assim, visualmente, tá? Porque a figura não é fiel. Mas, olha, dá para ter uma compreensão que o ângulo reto acontece aqui, ó. Mais ou menos aqui, nesse ponto. Então, isso informa pra gente, deixa eu colocar isso de outra cor. Isso informa pra gente que o vetor projeção, ele é esse. É esse que eu fiz de vermelho aqui, ó. Esse vai ser o vetor projeção. Se a gente chamar ele de W, vamos chamar essa projeção aqui de W, certo? Para não ficar um nome tão grande, para a gente ficar repetindo, nós vamos chamar ele de W, certo? Então, vamos encontrar essas coordenadas, depois nós vamos comparar com V. Então, de antemão, a gente já sabe que esse vetor W é um múltiplo de V. Então, eu já sei, ó, que ele é um múltiplo de V. Posso escrever isso aqui, ó, K vezes V. Só que acontece que a teoria já nos informa quem é esse K. Esse K é como se fosse a constante da multiplicidade, né? Será que ele é o dobro de V, a metade de V, o oposto de V? A teoria já nos informa. A teoria nos diz que esse K ele é deduzido, definido, obtido com o cálculo do produto escalar de U com V dividido pelo produto escalar de V com V. Esse cálculo aqui nos informa quem é esse K. Esse número aqui, esse símbolo, essa notação que está escrita aqui, não pensem que eu posso olhar esse U separadamente desse V. Essa notação aqui significa que você quer a imagem
do produto escalar de V com V, que é um número. Aqui embaixo é a mesma coisa. É a imagem do produto escalar de V com V, que é um número. Então, isso aqui é uma fração de números, A sobre B, tá? Então, está indicando aqui como que você vai encontrar esses números. E essa fração vai ser multiplicada no final pelo vetor V. Tudo bem? Vamos substituir as coordenadas aqui, executar esse cálculo. Então, olha só. Logo, quando você entende cada pedacinho da teoria, já vai se tornando mais claro, né? Aquela ideia inicial de que é tão difícil já vai saindo, tá? Então, eu nunca quero que vocês pensem que é difícil. Podem pensar que talvez que é desafiante, né? Que é interessante, né? Que você fica achando sempre que é difícil, já vai colocando um obstáculo a mais para você entender. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir as coordenadas. Então, olha só. Substituindo as coordenadas aqui, nós vamos ter o seguinte. Substituindo as coordenadas dos vetores. Nós vamos ter esse cálculo aqui embaixo. Então, ó, W é igual U. U é o nosso vetor BA. Então, U é o menos 6, menos 6. Produto escalar com V, que nós chamamos de BC, que é o 6 menos 2. Dividido por V, V que é 6 menos 2. Escalar 6 menos 2. Uma dica que eu posso dar em relação a esse K, que é essa fração de produtos escalares, é que o vetor que foi projetado aparece uma vez só na fórmula, no início. Depois é só o vetor V, inclusive a multiplicidade aqui, a multiplicação é por V, tá? Então isso aqui tudo vai ficar multiplicado pelo V, que é o vetor 6 menos 2. Lembra do produto escalar de dois vetores, como é que a gente encontra? Olha só, nós vamos multiplicar as coordenadas correspondentes e nós vamos somar. Então, você vai ter aqui, ó, 6 vezes 6 mais menos 6 vezes 2. A mesma coisa aqui embaixo, 6 vezes 6 mais menos 2 vezes 2. Então, W é igual a 6 vezes menos 6, quer dizer, menos 6 vezes 6, menos 36. Menos 6 vezes menos 2, mais 12. Dividido por 6 vezes 6, 36. Menos 2 vezes menos 2, 4. Que multiplica o vetor 6 menos 2. Continuando. Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior número. Então, W é igual a 36 menos 12. 6 menos 2, 4. 3 menos 1, 2. Então, deu menos 24. Dividido 36 mais 4 por 40, que multiplica o vetor de coordenada 6 menos 2. Este vetor aqui, podemos simplificar por 8. Esses termos por 8. Então, dividindo por 8, vai ficar em cima menos 3 e embaixo vai ficar 5. Então, quer dizer que esse W é igual, o W está parecendo um ômega, W é igual a menos 3 sobre 5, que multiplica 6 menos 2, né? E agora, este número, que é esse K, que a gente estava falando aqui em cima, já foi desvendado, foi revelado quem é, vai multiplicar cada coordenada dos vetores. Então, nós temos, ó, W vai ser igual 3 vezes 6, 18.
menos 18 sobre 5. 3 vezes 2, 6. Menos com menos mais, 6 sobre 5. Então, está aqui, olha, as coordenadas do vetor W. Bom, então vejam só, as coordenadas da projeção ortogonal que nós encontramos são menos 3,6 para a coordenada x, para a abscissa, e 1,2 para a ordenada. Vamos voltar lá na nossa representação geométrica. Olha só, menos 4 estava aqui, né? Um pouquinho antes, então, tá a abscissa. E 1,2, que é antes aqui do 2, né? A metade aqui vai ser 1, um pouquinho depois da metade vai ser 1,2, tá? A ordenada. Então, dando origem aí, ó, a projeção ortogonal que a gente tinha meio aqui que chutado mais ou menos onde que ela estaria, né? Então, agora as coordenadas vão confirmar exatamente o local, tá? A gente avançou até um pouquinho aqui esse vetor, ele saiu um pouquinho para trás, né? Terminando aí, ó, nesse ponto. Então, está aqui a projeção ortogonal, que vai ter essas coordenadas que nós encontramos, certo? Então, esse aí seria o item A. Agora, o que nós queremos? Nós queremos no item B encontrar a altura do triângulo ABC em relação à base BC, certo? Então, vamos olhar aqui para a nossa figura e vamos completá-la formando um triângulo. Então, para completar essa figura, falta só ligar o A no C. Bom, então, se a gente ligar o A no C e olhar a base do triângulo sendo o lado BC, então eu vou prolongar esse lado BC, como se o lado BC estivesse encostado no chão, tá? Para a gente ter uma ideia mais clara. Então, se você for jogar esse triângulo, imagina, espelha ele aqui, é como se ele estaria aí, essa parte aqui é o nosso chão, essa parte aqui. Bom, ampliei um pouquinho aqui para a gente olhar a figura. Então, nós queremos a altura do triângulo em relação ao lado BC. Essa altura, ela tem que ser perpendicular ao chão. Então, olha, a altura é a medida desse segmento aqui, que vai desse ponto a esse. Esse segmento é exatamente esse aqui, ó. Porque essa figura que nós temos aqui partindo da origem, obtida com os vetores equipolentes a esses lados, que são segmentos orientados, que vai nos ajudar a responder a questão usando a projeção ortogonal. Nós já sabemos a medida vamos chamar aqui de ponto D, esse pontinho aqui, D, aqui então, vou colocar D', tá? Que é o equivalente a esse D. A medida do BD é o W, é a medida do W. Então, o segmento AD é a altura que nós queremos. Esse H é igual a esse H, medida desse lado aqui, certo? Aqui ficou meio difícil de vocês entenderem, né? H é esse lado, certo? Então, como nós vamos encontrar esse H? Nós já sabemos que esse triângulo, vamos olhar para esse triângulo aqui, que é quem nós vamos usar para encontrar esse lado H, tá? Então, aqui é O, aqui é D'. Vamos apagar esse D e deixar só esse D aqui. E aqui vamos chamar de E. Nós vamos usar o triângulo ODE, que é retângulo no vértice D, certo? Ele é retângulo em D. Quem são os lados aqui desse triângulo? Vamos olhar. A hipotenusa é o vetor U, ou seja, é a medida do vetor U. W é um dos catetos, que é a nossa projeção ortogonal. E o outro cateto é a altura que nós queremos, né? Então, vamos lá. Bom, então, observem, eu refiz a figura, apenas a parte que nós vamos utilizar, vetores partindo da origem,
onde nosso objetivo é encontrar o H. Aqui nós vamos observar que se trata de um triângulo retângulo. Então, o triângulo que nós vamos utilizar é o ODE. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Como eu falei para vocês, tenta escrever os passos que você está utilizando para encontrar a sua solução. Então, pelo triângulo ODE, a gente poderia ter colocado assim, ó, pelo triângulo retângulo, vamos escrever agora, retângulo no vértice D, temos, nós temos pelo teorema de Pitágoras, então, pelo triângulo ODE, retângulo no vértice E, não ficou boa essa frase não, tá? Vocês poderiam colocar assim, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ODE, vírgula, retângulo no vértice D, temos, tá? Então, eu vou colocar entre parênteses aqui, teorema de Pitágoras, e vocês vão colocar certo aí no caderno quando forem refazer o exercício. Qual é mesmo o teorema de Pitágoras? Quem lembra? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a hipotenusa aqui é o vetor U. Aqui tem um vetor V, aqui tem um vetor U, aqui tem um vetor W, certo? Então, nós vamos ter o comprimento do vetor U. Quando esse teorema de Pitágoras, ele é definido com as medidas dos lados do triângulo. A medida são as normas dos vetores, tá? Então, norma de U ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos outros lados. Este lado aqui a gente conhece pela norma de W, e o outro lado é o comprimento do segmento ED, que nós estamos chamando de H, que é a nossa altura, certo? Então tá aí, ó. Vamos lá. Vamos substituir as informações que nós temos, que nós sabemos. Então, nós conhecemos então vamos dizer isso aqui, onde o tem as coordenadas, vou olhar lá atrás, é o vetor BA. E BA tem coordenadas -6, -6. E W é quem nós encontramos no item A. Eu vou usar os números em fração, tá? Nós colocamos em decimais apenas para representar geometricamente. Agora eu já vou voltar novamente os números para fração, para a gente não perder nenhuma casa decimal. Se bem que as divisões foram todas exatas, nós não perdemos nenhuma casa decimal. Bom, então a norma de U ao quadrado vai ser, vou levar ao quadrado a raiz quadrada de -6 ao quadrado dá 36, mais -6 ao quadrado, 36. Então, essa raiz vamos elevar ao quadrado. Norma do W igual a norma do W ao quadrado, que vai ficar raiz de -18 sobre 5 ao quadrado. Então, vai ficar 18 ao quadrado. Vamos calcular aqui. Eu vou deixar indicado por enquanto, porque pode acontecer de haver alguma simplificação. O negativo ao quadrado vai ficar positivo. Então, vou colocar 18 ao quadrado. E 5 ao quadrado vai dar 25. A segunda coordenada é 6 sobre 5. Então, vai ficar 6 ao quadrado sobre 25. Tudo isso ao quadrado mais h ao quadrado. Aqui, 36 mais 36 vai dar 2 vezes 36. E aqui está o quadrado. Esse quadrado vai cancelar os radicais. Então, aqui, ó, tanto
os dois radicais eles serão eliminados com o quadrado que existe aqui da potência. Então, nós vamos ter 36 mais 36, que vai dar 72. Então essas potências aqui a gente nem precisaria se preocupar em fatorar, né? Nós vamos cancelar os radicais. Os denominadores são iguais, então nós vamos ter aqui 18 ao quadrado. Eu vou calcular aqui então, ó. Vai ficar 18 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é 36. Vai ficar 360. Então, quando eu colocar aqui 18 ao quadrado mais 36 sobre 25, vai ficar 360 sobre 25, mais h ao quadrado. E agora nós vamos, esse cálculo aqui é 360, nós vamos isolar o h. Então, vai ficar h ao quadrado é igual a 72 menos 360 sobre 25. O mínimo múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum é 25. Então, aqui, ó, eu isolei o h. h ao quadrado é 72 e esse número aqui passou com o sinal oposto. Então, nós vamos ter h ao quadrado é igual, tirando o mínimo múltiplo comum, que é 25, nós vamos ter 25 vezes 72. Então, ó, 25 vezes 72, 1.800. Então, vai ficar 1.800 menos 360. 1.800 menos 360, 1.440. Então, h ao quadrado é igual a 1.440 dividido por 25. O h está ao quadrado. Para tirar o quadrado, você vai colocar a raiz quadrada em ambos os membros. E aqui você vai aplicar a seguinte propriedade, ó. Raiz de h ao quadrado é módulo de h, certo? Porque você não sabe se h é positivo ou se é negativo, né? Então, você vai ter módulo de h. E módulo de h igual, esse número aqui, raiz quadrada de 1.440 sobre 25, vou chamar de k, é igual a 1k. Então, se você tem a equação, você vai ter a seguinte equação: módulo de h igual a k. Então, isso aqui tem quais possibilidades? Quais são as possibilidades para que o módulo de h seja k? O h pode ser k positivo ou também o h pode ser o k negativo. As duas possibilidades vai te dar um módulo igual a k. Tanto se o h for menos k, o módulo de menos k é k. E se o h for k, o módulo de k é o próprio k. Então, por isso que vai surgir aquele mais ou menos, né? Então, o próximo passo aqui seria h é igual a mais ou menos... Seria mais ou menos, né? A raiz de menos 144 sobre 25. Só que nós vamos ignorar, descartar a parte negativa, porque no contexto que nós estamos trabalhando, h é uma medida. Então, nós vamos observar isso aqui. Então, como h é uma medida, é a medida de um lado, ou é um comprimento, é uma medida, vamos desconsiderar, pode colocar com as palavras de vocês aí, tá? Vamos desconsiderar o sinal negativo. O sinal negativo. Pode colocar o negativo entre aspas e o menos, também fica legal, tá bem? Agora vamos calcular esse número aqui. Então, quer dizer que h é só raiz positiva dos 4.440 sobre 25. Tá, agora vamos resolver.
O 25, a raiz é 5. Agora nós vamos investigar esse número de cima, esse 1440, vamos fatorar. Ó, dividido por 2 dá 720. Vamos anotar aqui no canto, olha só. 1440 dividiu por 2, deu 720. Divide por 2 novamente, dá 360. Por 2 novamente, 180. Novamente por 2, dá 90. De novo por 2, dá 45. Agora dá por 3, né? Dividido por 3, dá 15. Por 3 de novo, dá 5. E agora por último, por 5, dá... Vou puxar aqui. Ó, tá aqui a fatoração que nós fizemos. Olha, vamos agrupar isso aqui com números pares. 2, 2. Então, 2 à quarta, né? Ou 4 elevado a 2, já para resumir um pouco. 4 elevado a 2. 3 ao quadrado. Sobrou esse 2, é o que eu tenho que colocar ainda. 3 ao quadrado e esse 5. Então, vezes o 2 e o 5 que sobraram. Sobrou esse 2 e esse 5. Eu agrupei de uma forma que tá... Vocês não estão vendo, né? Agrupei de uma forma para já simplificar com a raiz, certo? Coloquei 2 vezes 2 dá 4, né? Então, coloquei 4 ao quadrado. Esse 2 é esse. 3 ao quadrado e o 5. Então, vamos substituir aqui. E o raiz de 25 é 5. Então, isso aqui é a mesma coisa de raiz de 4 ao quadrado, 3 ao quadrado. E o 2 vezes 5 vai dar 10. Né? Como nós não vamos poder tirá-los da raiz, bota já a multiplicação. Dividido pela raiz do 25. Então, nós temos aqui h igual. O 4 e o 3 vão sair da raiz. Eles saem multiplicando. Vou colocar passo a passo, viu? Quem já entendeu isso aqui já pode fazer mais rápido. Então, ó, estamos aqui. Agora multiplica 4 vezes 3, 12. Então, 12 raiz de 10 sobre 5. Esse H é uma medida. Você pode colocar unidade de comprimento, certo? Esse UC, unidade de comprimento. Isso aqui não é uma regra, é só uma abreviação dessa frase que eu acabei de falar. Tudo bem? Para finalizar, o item C, nós queremos encontrar a área do triângulo ABC em relação à base BC. Então, nós vamos encontrar aqui a altura, nós vamos utilizar a altura e a base BC, com a formulazinha da área, né, que é base vezes a altura sobre 2, né? Então, lá no item C, nós vamos encontrar a área do triângulo ABC em relação à base BC, tá? Então, pela fórmula da área, nós vamos ter base vezes a altura sobre 2. A base, vamos substituir aqui, a base é a norma do vetor BC, o qual nós estamos chamando de V, né? A altura é o H que nós encontramos ali atrás sobre 2. Então, nós vamos substituir aqui essas informações. Eu vou colocar mais um passo aqui. Eu vou chamar o vetor BC de V, o H e o 2. Tá? Um pouco repetitivo, mas para a gente fazer a ligação com o que nós já temos anteriormente. Então, a área vai ser, aqui é a norma de V, tá? Norma de V. Então, a área vai ser a norma do vetor 6 menos 2, vezes o H, que é quem nós encontramos no item anterior, que foi, vamos consultar lá no item anterior, 12 raiz de 10 sobre 5. E tudo isso dividido por 2. Olha, vou escrever de uma forma aqui mais interessante para a gente. Ó. Vou colocar V sobre 2 vezes o H. E esse H
é aquele termo que nós encontramos. Vou apagar esse pontinho aqui. O H é 12 raiz de 10 sobre 5. Coloquei assim porque ia ficar muita coisa aqui no numerador. Então, eu estou olhando esse termo aqui sendo norma de V sobre 2 vezes H. Não tem problema nenhum. Só deixo o H aqui mais recuado porque ele é uma fração e aí ficaria mais esteticamente mais interessante escrever desse jeito. E com isso eu posso até já simplificar, ó, 12 com 2. O 12 vai simplificar por 2, vai dar 2, 6 e aqui vai dar 1. E eu preciso encontrar essa norma. Vamos encontrar agora. Então, olha só. Área é igual. O cálculo da norma vai ser a raiz quadrada de 6 ao quadrado, 36. Mais 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar aqui raiz de 40, dividido por 1, né? Vezes esse 6, vezes raiz de 10. Então, vezes 6, agora eu vou unir tudo numa fração só. Raiz de 10, tudo isso vai dividir o número 5, que sobrou aqui embaixo, ó. Ok, vai ficar aqui raiz de 40 e esse 10 vai ter dois radicais que nós vamos escrever num único radical. Então, vai ficar raiz de, aqui em cima, ó, nós vamos escrever como sendo 6 raiz de 40 raiz de 10. E esse raiz de 40 raiz de 10, nós vamos escrever dentro de um único radical, ó, é 40 vezes 10, que vai ficar raiz de 400. Então, vai ficar o 6, deixa na frente do radical, que é mais interessante. E 40 vezes 10, 400, dividido por 5. Dividido por 5. Então, ó, vamos só conferir aqui, ó. O raiz de 400 é 20. Então, nós vamos ter aqui 6 vezes 20 sobre 5. E eu vou simplificar esse 20 com o 5. Ó, vou simplificar 20 com 5. E nós temos 4. Então, nós temos 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. 24. Aqui é área, né? Unidade de área.